Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao programa A Chave de Alice. Aqui você ganha conhecimento e sacadas para interpretar os sonhos dos seus pacientes. Eu sou a Débora Coelho e toda segunda, terça e quarta, às 8 horas, estarei aqui conversando sobre a interpretação dos sonhos e ensinando como trabalhar com os sonhos dos seus pacientes, provocando transformações profundas na vida deles e na sua maneira de fazer clínica. Mas se você não é psicoterapeuta, mas interessado em conhecer mais sobre os sonhos e o mundo onírico, seja muito bem-vinda. Nesse ano, estamos envolvidos em produzir conteúdo de qualidade sobre os sonhos. Te convidamos para te inscrever no nosso canal do YouTube, nos seguir no Instagram, nos curtir no Face. Consultório dos Sonhos. Nosso tema de hoje é sobre os personagens dos sonhos. Hum? O primeiro ponto para a gente poder avançar é compreender como trabalhar com profundidade com o seu cliente. E aí, o primeiro ponto é entender que psicoterapeuta e paciente formam um campo. Que campo é esse que criamos com cada paciente? Então, cada pessoa é portadora de um campo psíquico próprio, habitado por turbulências e possibilidades intrapsíquicas de todos os tipos. No campo analítico, os campos subjetivos de cada participante fluem juntos, dando origem a uma nova entidade que é muito mais do que a soma dos meros antecessores. O campo assume características que podem ser descritas da seguinte forma: o campo se torna um lugar e um momento em que se manifestam as turbulências emocionais ativadas pelo encontro analítico. O campo se torna hora e lugar de promoção de histórias e narrações que são resultado do processo de alfabetização emocional que existe entre o par. O campo é matriz que, por meio da capacidade de reverie, de continência, promove o desenvolvimento da capacidade de conter as emoções. As transformações do campo são mediadas por um processo contínuo de conarração entre analista e paciente, que se tornam dois autores em busca de personagens, alfabetizando as emoções mais intensas, mais brutas e facilitando a constante evolução. Nós, aqui no consultório do sonho, temos uma estima muito grande por um psicanalista italiano que se chama Antonino Ferro. E é com ele que nós vamos aprender o uso dos personagens na sessão de análise. Então, personagens, o que são? São elementos do nosso mundo interno, que aparecem através das sequências narrativas que vão emergir no campo, que eu falei antes. Então, o campo, ele vai ser habitado por certos personagens principais que poderiam ser chamados muito bem de protagonistas, bem como de coadjuvantes e, finalmente, temos os figurantes. Além disso, todas essas presenças podem mudar constantemente de papel. No entanto, os personagens humanos, ou até mesmo os não antropomórficos, representam a parte mais madura do campo. Eles poderiam ser comparados às constelações visíveis num céu estrelado. E agora a gente vai entrar, num caso clínico para poder entender a produção de um sonho de um paciente e que personagens são esses que estão envolvidos, nessa narrativa. É bem importante no momento que a gente vai trabalhar com o sonho de um paciente, ter ali, a história do paciente, a fase de análise, qual foi a sequência de associações que foram trazidas antes desse sonho. Então, eu vou falar de um caso clínico com análise de um sonho
de um grande psicanalista, gaúcho, que trouxe e deixou a sua marca, que é o Juarez Cruz. Então, o caso clínico é sobre o Jorge, ele é um rapaz de 30 anos e passava por uma, séria crise na relação amorosa com Mariana, moça de quem ele gostava bastante. Mostrava-se assustado com a possibilidade de término do relacionamento e reconhecendo ser ele que, com atitudes de desprezo, maus tratos e até mesmo uma propositada frieza, que ele estava praticamente botando a namorada fora. Na avaliação que fizemos, diz o Juarez, ficou clara a repetição crônica de episódios desse tipo. Na oportunidade, confirmei a indicação de análise, tendo em vista o fato de que a atitude reiterada de Jorge nos seus relacionamentos visava mascarar, com uma postura de superioridade, indiferença, o seu sentimento de insegurança em relação às mulheres. Entendi a busca da análise como resultado da percepção por parte dele da falência desses mecanismos mais maníacos, que vinha utilizando para negar o fato de ele se sentir um menino frágil, assustado, despreparado para viver as exigências de uma vida adulta. Além disso, ele tinha um difícil convívio com os pais. E a sua atitude na relação com eles era um misto de inveja, ciúme e admiração. Sentia-se desvalorizado pelo pai e, com frequência, armava brigas em casa, utilizando os mais diversos pretextos. Tais aspectos logo se manifestaram na relação comigo. Fazia ameaças de interromper o tratamento, mostrava-se irritado quando eu não respondia diretamente a uma pergunta sua ou não me posicionava sobre alguma das suas decisões. Tinha que se mostrar atento para não ser conversado por mim e submetido às regras de análise. Inclusive, já que eu não informava como é o processo psicanalítico, estava disposto a comprar os livros do Freud para ver se eu estava conduzindo o tratamento adequadamente. Olha só. Predominava sempre na relação comigo a necessidade de esconder a dependência e os sentimentos de ciúme e inveja. Por volta do período em que teve o sonho, que será relatado a seguir, surge um material relacionado à competição comigo. Tal atitude estava vinculada à necessidade de negar a sensação de ser um guri de merda, que não sabia nem pensar diante de alguém que, no seu entender, detinha o conhecimento da psicanálise. Citava biografias, falava em Lacan e no processo psicanalítico, apresentava suas dúvidas quanto à existência de um tal de inconsciente e queixava-se de que eu não dava informações a respeito dos meus conhecimentos e deixava-o perdido. Por vezes, chegava a uma sessão com a pergunta: como funciona a mente humana? Depois, ele mesmo passou a responder, utilizando termos de neurofisiologia. Uma frase sua da época é a seguinte: eu gostaria de poder me analisar sem análise. Olha que pérola! É? Uma transferência manifestadamente competitiva tentava encobrir o temor de jamais adquirir autonomia suficiente para poder um dia dispensar a mim e a análise da sua vida. Foi nesse contexto que ele chegou com um sonho. Eu chegava em casa, não sei se na atual ou na que eu morei na minha infância, e encontrava os meus pais jantando sobre o mapa do Rio Grande do Sul, que eu comprei para fazer um trabalho de localização dos centros de saúde que eu preciso visitar. Eles usavam o mapa como toalha de mesa e a empregada derramava comida em cima. Eu ficava furioso com ela e atirava todos os pratos no chão. Os meus pais ficavam me olhando. Em uma das linhas de associação do paciente, o mapa era a representação
né, pictórica, a imagem de um pensamento onírico que foi expresso pela expressão, né? O rumo que eu tomarei na minha vida. Dito de outra forma, os conceitos mapear a vida, mapear meus passos longe da casa dos pais, foram alguns dos pensamentos latentes que deram origem à imagem do mapa no manifesto. Em nosso sonho, o elemento, né, nesse sonho que estamos avaliando aí, o elemento mapa como toalha de mesa do conteúdo manifesto, de acordo com as associações do paciente, está representado por fusão, uma série de pensamentos contraditórios. Na verdade, meus pais não me valorizam e estão um pouco se importando com meus projetos de vida. Utilizam o meu mapa como toalha. 2. O que eu gostaria mesmo, como plano de vida, é ficar em casa comendo junto com meus pais, sem precisar sair para ficar batalhando pela vida lá fora. Desisto do mapa e utilizo ao modo da toalha. 3. Não consigo pensar em um plano de vida sem que imediatamente o coloque em evidência para que todo mundo fique sabendo. Põe o mapa na mesa, me exibo com ele, não sei ficar quieto. No conteúdo manifesto do sonho, que escolhemos como exemplo, um elemento que passa quase despercebido. Meus pais ficavam me olhando. Representa um modo pictórico, a imagem, né, de um sentimento de indiferença do próprio paciente com relação à grave situação que vive. Nesse momento da análise, ele está se dando conta da maneira como tem simplesmente olhado a existência que leva, sem tomar providências no sentido de modificá-la. Nesse sonho, nós contamos com um texto manifesto. Eu chegava em casa e encontrava os meus pais jantando sobre o mapa do Rio Grande do Sul. Eles usavam o mapa como toalha de mesa, a empregada derrubava a comida em cima, eu ficava furioso com ela, atirava todos os pratos no chão e os meus pais ficavam me olhando. Como não temos como saber que imagens ocorreram de fato na mente do Jorge e em que ordem se dispuseram, né? Se no sonho enfocamos a dimensão transferencial, podemos entender a narrativa onírica do Jorge como uma tentativa de atribuir ao analista, né, representado no sonho pelos pais e pela empregada, a responsabilidade, desculpa, por sua dificuldade no crescimento. O analista é sentido como alguém que confunde as coisas e atrapalha a visão, sujando o mapa com comida, não dando informação a respeito do processo analítico. Também é percebido de modo semelhante a pais passivos, que se limitam a ficar olhando depois de terem atrapalhado seu crescimento. Sente-se menosprezado pelo analista, que, ignorando seu esforço para crescer, em vez de ajudá-lo, utiliza o mapa da análise, propõe uma relação oral dependente. Por isso, quer ler mais sobre psicanálise, ou seja, traçar seu próprio mapa da análise. São hipóteses plausíveis que o conteúdo manifesto, junto aos dados da história do paciente e da sua evolução na análise, autorizam-nos, né, a construir. O material onírico, então, torna-se um elemento a mais para compreender e interpretar o que está se passando no processo. E de forma mais específica na transferência, né? Propicia, então, ao sonhador e ao analista uma visão da vida mental como algo contínuo. Vejamos. No sonho, algumas ilustrações a respeito, então, das funções do sonho. Primeiro, o intenso conflito de dependência de Jorge e a dor psíquica, né? Oriunda da percepção de que luta, no momento atual da sua vida, entre um desejo de independizar-se dos pais e, ao mesmo tempo, permanecer junto deles, sendo protegido e alimentado. Então, esse conflito é que não deixa
o Jorge até conseguir dormir de noite. Ele cria, então, uma narrativa onírica na qual seus pais e a empregada se opõem a seus planos de crescimento, enquanto ele é o portador exclusivo de desejos de liberdade, representados pelo mapa do Rio Grande do Sul. É como se dissesse: sou eu que tenho dificuldades de crescer e me independizar, são eles, os meus pais, a empregada, que atrapalham a minha vida. Não sou o menino da casa da infância, sou o homem da casa atual e os outros querem impedir meu crescimento. Ficam usando meu mapa, desejo, né, de me situar e sair de casa como toalha para comer em cima e sujar. Por isso eu estou indignado e furioso com eles. No tocante a essa função ampliada dos sonhos, como objetivo de organização, integração, síntese e manejo dos impulsos e dos conflitos psíquicos, podemos pensar o quanto esse conflito entre dependência e independência do paciente permanecia inominado, sem forma, desintegrado no seu mundo interno, e o sonho construiu uma narrativa e deu forma a esses sentimentos, pensamentos, impulsos, trazendo o conflito para o campo analítico, para o centro da sessão. Olha só que maravilha! A partir desse sonho, a gente pode imaginar um quadro. Olha só, um casal janta indiferentemente sobre o mapa do Rio Grande do Sul, que serve de toalha, enquanto é observado por um menino furioso. Ou também podemos concebê-lo como um conto no qual encontramos os seguintes personagens: homem que chega em casa, pais indiferentes e a empregada descuidada. Tais personagens protagonizam uma pequena história. Um homem chega em casa e encontra os pais jantando de modo irresponsável sobre o mapa que comprara para realizar um trabalho. A empregada, com desleixo maior ainda, derrama comida em cima do mapa, que a essa altura está reduzido a reles toalha por pais que não valorizam o filho. O homem furioso quebra os pratos. Nesse conto, cada um dos personagens representa objetos do variado elenco que compõe o mundo interno do nosso sonhador modelo. A quem, nesse momento, né, é, que personagens a gente pode descobrir aí? Primeiro, utilizando a compreensão desse exemplo, nos lembra Bion, que podemos imaginar, né, que essa sensação de dependência quase física transformou-se na mente de Jorge na imagem do menino furioso com os pais que não olham para ele. Essa imagem pode, assim, ser armazenada na memória e utilizada para comunicar um afeto que antes não tinha nome. Tal qual uma obra de arte transmite essa emoção ao analista, que a devolve para o paciente sob a forma de interpretação. É evidente que isso não quer dizer que se exerça a psicanálise ou a psicoterapia de orientação analítica como arte, ou como algo que depende de inspiração ou intuição. O que a gente destaca aqui é poder olhar para o sonho como uma imagem do inconsciente que é feita da mesma substância que constrói os mitos, as poesias, os quadros, as esculturas, os textos literários. Então, né? Olha só que legal. E depois da gente trabalhar, fazer o paciente associar sobre o seu sonho, a gente também fica atento. Qual será a sequência de associações depois do relato do sonho? Talvez tenha uma sequência até deste sonho e ele traga outros? E quais são os afetos ou a disposição que esses sonhos, o trabalho com esses sonhos, vem trazendo aí para a vida do sonhador? Mais um exemplo para a gente pegar bem essa ideia dos personagens. Agora eu vou lá no nosso Antonino Ferro
ele contando então num artigo que, o seguinte caso: "Tive um sonho em que, tive um sonho em que", 3 pontinhos. É desse modo que qualquer narração ou personagem, entra no campo em busca de figuração. Por exemplo, se uma paciente diz que está atormentada pelos contínuos exames aos quais deve se submeter no ginecologista e o quanto sente como intrusões, humilhações, depois ela vai contar na associação livre, né, na sequência, um episódio que ela teve um refluxo e em seguida ela conta que tomou doses homeopáticas de um remédio indicado por uma amiga. Aí ela passou mal, piorou, né, vomitou, e aí podemos nos perguntar como compreender esses diferentes personagens. Segundo uma primeira ótica, seriam personagens que pertencem à experiência de vida real externa da paciente. Em uma segunda ótica, deveriam ser remetidos aos movimentos transferenciais atuais, como uma deriva de transferências colaterais. E, finalmente, poderiam ser compreendidos como personagens que são hologramas, marcadores ou ícones afetivos, dos quais se fez aí um casting, né, um elenco, para exprimir as linhas e as ondas emocionais presentes no interior do campo emocional da sessão. Nessa última lógica, o ginecologista remeteria à maneira de se colocar do analista, sentida como intrusiva. A intimidade violada corresponderia a um efeito do trabalho analítico. O refluxo a uma área de incontinência do campo. A amiga, que dá doses homeopáticas, estaria relacionado a algum tipo de atividade interpretativa que o terapeuta faz, que mesmo quando administrada em doses mínimas, provoca mal-estar. Então, os personagens não entram no campo por entrar. Eles carregam consigo eh, uma escolha do nosso inconsciente para comunicar um conflito, para exprimir certas emoções, para dar voz à realidade do inconsciente. Ou seja, encontrar esses personagens é importante para a gente entender o que está se passando na mente do nosso paciente. Eu vou trazer mais um sonho aqui, agora um sonho de uma outra paciente do nosso querido Antonino Ferro. Eleonora começa a sessão de segunda-feira falando sobre o ódio que tem do próprio marido e de como gostaria que ele morresse, porque ele é preguiçoso, arrogante, antipático. Relata então o sonho no qual sonhou que o soqueava até matar. A analista, diante das lágrimas da paciente, entrega-lhe um lenço de papel. A paciente continua falando de Dária, sua filha, que agora que engordou alguns quilos está um monstro, muito gorda, cheia de espinhas. Quais são aí os personagens principais? Como é que a gente pode considerá-los? Como é que ocorre essa escolha do elenco? Um personagem é o ódio, algo extremamente violento e incontrolável que é ativado internamente. Outro personagem é o marido, que podemos pensar como a versão masculina da terapeuta, que também é odiada porque é preguiçosa, não trabalhou no final de semana, não conseguiu responder ao telefonema. Então, temos as lágrimas e finalmente o lenço. Esse personagem também representa o quê? A capacidade de acolher, de secar o sofrimento do paciente. Após essa operação de limpeza das lágrimas e do ódio, aparece Dária, ou a maneira como a paciente se vê, monstruosa e muito gorda, porque está inchada de ódio, de dor. Os personagens são entendidos todos como funções do campo, das quais é escolhido o elenco sem que haja nenhuma correspondência com a realidade externa ou a história. Cada personagem é um vagão,
um recipiente que carrega o princípio ativo que o campo precisa que seja expresso naquele momento. Resumidamente, os personagens tornam-se modos expressivos de funcionamentos presentes no campo. Assim, cada paciente se esforça para encontrar um personagem que corresponda àquilo que ele ou o campo precisa que seja expresso. Porém, um outro personagem também, veja só, é o sonho, por meio do qual não há só o paciente indicando-nos o conteúdo, a raiva, o desejo de vingança, mas também que existe um campo capaz de mentalizar. Sonho 2, também, né, paciente do nosso Antonino. Estefânia sofre de um problema de calvície que cria muitas dificuldades. Às vezes, há períodos em que o seu cabelo fica normal, às vezes começam a aparecer áreas calvas que se ampliam e às vezes essas áreas se unem. Um dia, relata um sonho no qual, de um helicóptero, ela vê um zoológico com jaulas e animais. Os animais são tão peludos que é quase impossível distinguir as espécies. Após um determinado período, decide dar uma outra volta com o helicóptero e percebe que existem várias partes do jardim zoológico em que não há gaiolas e animais. Parece que tudo foi sugado do terreno. Periodicamente, as suas emoções são erradicadas ou enterradas, e em seu lugar permanece o vazio, que é a área sem pelos. De vez em quando, desaparecem os tigres, os pelos do tigre, do leão, da gazela. Cada uma dessas espécies representa uma emoção. Cada vez que uma emoção é enterrada, parece que o mapa do couro cabeludo reproduz exatamente o fenômeno. No curso da sua análise, à medida que as emoções lacerantes, né, o lobo, leões, tigres, ou emoções controláveis, sensíveis, as zebras, as ovelhas, podem, enfim, viver, ser ali inseridas nas narrações, ganhar nome, sair do campo das intensidades, o que é que acontece com a paciente, a Estefânia? A calvície desaparece, para a gente entender a função de interpretar os sonhos como um divisor de águas realmente no nosso trabalho. Por fim, mais um sonho super interessante do Fabrício. O que acontece com esse paciente? As recusas sexuais da sua esposa Luciana são extremamente problemáticas. Ele enfrentou essas recusas procurando, ora pois, uma prostituta com a qual também tem conversado bastante. Ao ser questionado sobre o esquivamento contínuo, a esposa alega que a causa é o fato dos filhos, que dormem no quarto dos lados, podem ouvir os ruídos do casal. E aí Fabrício tem um sonho, em que tem um cartão de crédito com um limite bastante alto. Comenta esse sonho dizendo que, para evitar a crise depressiva na qual se encontra, mais do que a maconha que ele está usando, uma relação extraconjugal e algumas situações assim, excitantes no trabalho, ele deve conseguir reencontrar o valor que tem dentro de si. Porém, né, o que o Antonino propõe? Fazer um mapa, realmente ali, desenhar um mapa, acrescentando que Fabrício viveu um novo momento de desespero com as inúmeras recusas da esposa, que lhe disse para procurar uma prostituta, já que o importante para ela era que ele não tivesse uma relação afetiva com outra mulher. Nesse mapa dos personagens, ok? O que a gente vai colocar? Depressão, a maconha, a prostituta, os filhos, o cartão de crédito, a relação
conjugal, o próprio Fabrício e a esposa. A parte de baixo do mapa, né, que a gente botou, ele botou ali uns pontinhos de interrogação, está aberta ao desenvolvimento e novos personagens possíveis que podem ser inseridos no elenco a partir do discurso do paciente e os próximos sonhos que virão. Uhum. O que que o Antonino gostaria de botar à luz, né, frente a esses personagens que eu listei? A esposa. A esposa é a pessoa que tem uma psicologia própria e problemas a serem questionados através dos quais se pode colocar Fabrício em condições de dialogar. B. A esposa é um objeto interno, exemplo de uma mãe fria e retraída. Não acredito que uma mulher bonita de quem eu goste possa querer alguma coisa comigo, diz Fabrício em uma sessão. C. A esposa poderia ser o modo como o Fabrício realiza a escolha de um personagem que tem tanta fobia de sexo com relação aos aspectos infantis que devem ser protegidos, como uma fobia de uma intimidade que supera o nível do afeto puro. Esse problema, sobre essa ótica, seria também, ou sobretudo, um problema de Fabrício e que ele mesmo ignora ter. Então, o sonho traz um conflito que o paciente não nomeou ainda, não tem ainda consciência. Desenvolvemos ainda mais, a ideia aí da esposa, seguindo a hipótese de que ela poderia ser um personagem do aspecto autista, ou talvez do aspecto não relacional, pelo qual Fabrício ignora ser habitado. Essa esposa autista não relacional, em um grau maior de ampliação, poderia representar um outro modo de funcionamento de Fabrício que ele não percebe, a não ser quando ele diz: quando me aproximo de uma mulher que me interessa, penso sempre que serei rejeitado. Ou seja, um tipo de aspecto que impede a rejeição, colocando-se no lugar, né, daqueles que rejeitam, uma espécie de anestesia preventiva de alguma dor e de uma dor emocional que poderia desenvolver. Aspecto que evita a rejeição, colocando-se em situação de rejeitar. Então, né? Veja só que interessante. A esposa torna-se um holograma emocional desse paciente. E aí a gente pode trabalhar as questões que são importantes, realmente importantes, para o desenvolvimento desse paciente. Então, trabalhar com os personagens nos traz o conflito inconsciente nas mãos. Que interessante, né? Eu espero que você tenha gostado, aproveitado. E escreve nos comentários se essa live te ajudou, te trouxe alguma informação nova. Queremos saber o que vocês estão achando do nosso material. Isso é bem importante para nós e nós lemos com muito carinho todos os comentários. Então, siga acompanhando nossos conteúdos, que você vai continuar, né, sendo sensibilizado, sensibilizada para qualificar os seus atendimentos e desenvolver ferramentas eficazes para acelerar o desenvolvimento pessoal do seu paciente, o seu trabalho clínico. Consultório dos sonhos, né? Então, voltamos amanhã. Um abraço e até mais.